Bom, então vamos lá. Como a gente vem fazendo desde o início, né? Primeiro passo, nós vamos ler o enunciado, verificar o que está sendo fornecido e o que está sendo pedido. A junta representada na figura a seguir é utilizada frequentemente para unir extremidades de dois eixos. Um flange. As duas partes são solidarizadas por intermédio de 6 parafusos. Então a gente já tem aí um N igual a 6, é o número de parafuso ou número de áreas, que tem 1,5 centímetros de diâmetro. O diâmetro de cada parafuso é 1,5. Sabendo que o momento torsor a ser transmitido, ou torque, ou simplesmente momento, é de 20.400 kgf vezes centímetros, determine a tensão de cisalhamento a qual os parafusos se encontram submetidos. Então, o primeiro passo, conforme a gente viu, era identificar a área que estava sendo cisalhada. Então, a gente entende que quando esse eixo produz um movimento de rotação em uma das partes do flange no sentido horário, a outra parte, como está estacionária, vai tender a fazer uma força no sentido contrário. Então, aqui no centro do parafuso, vai aparecer uma força de sentido contrário, em cima dessa seção, que é a seção que vai ser cisalhada, conforme a gente mostrou para vocês. Então, quando a gente junta os dois flanges, a seção cisalhada vai ser representada por πd2 sobre 4. E aí, calculando a área dessa seção, nós vamos ter, substituir o valor, né, do diâmetro, 1,5, está aí a minha área, 1,77 centímetros quadrados. Para que a gente calcule o valor da tensão, a gente vai precisar ainda do valor da força, porque a tensão é a força dividida pela área. Então, eu já tenho o valor da área, mas não tenho o valor da força. Voltando para o que a gente viu lá na questão da chaveta, a gente viu que naquele caso a gente tinha a força atuando em sentido contrário ao movimento de rotação, e aqui da mesma forma. Só que lá era na superfície de contato, aqui vai ser onde? No centro do parafuso. Então, aqui no centro do parafuso, eu terei uma força atuando no sentido contrário a esse momento de rotação. E não se esquecendo, tá vendo, Cícero, aquilo que eu falei para você, ó, colocar a quantidade de áreas na fórmula inicialmente é colocar já o número delas aqui, ó. E a partir daí a gente vai efetuar os nossos cálculos. Então, aqui, como eu tenho 6 parafusos, 6 vezes S. A nossa força atua lá no centro do parafuso e a distância dela é a mesma coisa, o mesmo raciocínio que a gente utilizou na chaveta. Ó. Todo esse conjunto vai girar em torno desse ponto aqui, ó, que é o centro Então, do eixo. Sim. no próximo exercício, então, fiz isso aí. No próximo exercício, eu fiz ele todo, né? Aí, quando eu voltei para rever, já que tá todo mundo quietinho, eu falei, poxa, e se eu botar ele dividindo? Porque no primeiro ele multiplica. Aí eu fiz uma segunda vez. Na verdade, eu estava fazendo junto contigo na segunda vez. Realmente, se fizer a regra de 6, ele vai multiplicar. Se fizer a regra de 3. Porque em vez de eu botar multiplicando, eu coloquei ele embaixo, dividindo, o S sendo dividido. Entendeu? Aí esse que é o problema. E na verdade não é o S É, dividindo. Aqui a gente está falando da área total para poder achar o cisalhamento. Então a área total aqui é quem? É 6 vezes S. Se você não divide, cabe. você está botando um sexto dessa área aqui, ó. Mas aí, então, aí nem cabia, porque a pergunta ele me pede o diâmetro de cada parafuso, então nem cabe. Quando você para ver a pergunta que ele quer, já vê que não vai, não dá. É, isso aí é bom. O que você fez é bom. Está refletindo em cima do que o enunciado está te pedindo. Isso é bastante importante, tá? Então, refletir sobre o que está sendo pedido, às vezes nos mostra que a gente está indo por um caminho errado ou que a resposta não é uma resposta condizente, tá? É, né? Então, voltando aqui, a partir agora de ter identificado a força que atua no centro do parafuso e que vai ter, né, um sentido oposto ao movimento de rotação, já que um dos flanges se encontra na inércia antes de começar a girar, a gente tem que entender que o momento ele vai ser calculado pelo produto dessa força vezes a distância dela até o ponto de rotação, que nesse caso é o centro desse conjunto. Então, para determinar o meu valor do momento, eu preciso daquela distância ali. Ó. Se a distância entre dois parafusos vale 12 centímetros, então essa distância aqui, que vai de um parafuso até o centro, vai ser a metade de 12, vai valer 6 centímetros. E agora sim, de posse desse valor de 6 centímetros e de posse do momento, eu consigo determinar o valor da força. Então, o momento é o produto da força pela distância, ou a força será a divisão do momento pela distância, substituindo os valores 20.400 dividido por 6 centímetros, nós temos uma força de 3.400 kgf.
Agora vamos pegar os valores que a gente tem de força e de área, vamos substituir na fórmula e vamos descobrir qual é a tensão que é aplicada em cada um desses parafusos, já que a gente utilizou ali o 6. Então, substituindo os valores, eu tenho 3.400 kgf dividido por 6 vezes 1,77, que me dá uma tensão aí em cada um dos parafusos de aproximadamente 320,15 kgf por centímetros quadrados.